Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Essa é mais uma edição do Responde Mikan, e pra você participar do próximo é só ficar de olho nas minhas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Eu ainda tô pensando se eu faço os próximos Responde Mikan temáticos, então aceito sugestões de temas aqui nos comentários. Mas dessa vez eu pedi perguntas gerais. E esse Responde Mikan também tem o patrocínio da Samsung. Eu vou ler todas as perguntas de vocês no Samsung Galaxy Tab S5e, que é super confortável pra ver séries e filmes, ler textos, fazer o que você quiser, basicamente. Ele tem essa tela imersiva com display de 10,5 polegadas, com bastante brilho e cores vivas, além de vir equipado com 4 caixas de som com som Dolby Atmos. Além disso, ele é super levinho pra segurar e levar pra todo canto. Eu também gosto de usar ele com a capa teclado, assim ele fica inclinado e facilita muito a minha vida quando eu tô na rua e preciso adiantar algum roteiro do canal, ou só assistir alguma coisa pra passar o tempo, né? Então, se você quiser saber mais sobre o Samsung Galaxy Tab S5e, dá uma olhadinha aqui na descrição e bora pro vídeo. Pessoal, antes de eu começar, só queria dizer que tá rolando uma chuva colossal aqui em São Paulo, então mesmo com o isolamento acústico aqui, talvez vaze um pouquinho de som da chuva, tá? Mas não é nenhum problema no gravador, aqui tá chovendo muito em São Paulo. O Arthur perguntou se eu já joguei ou jogo Magic the Gathering. Se sim, qual a sua cor de deck? Então, não jogo Magic, mas eu sou louca pra aprender. Eu tenho uma história bem curiosa com Magic, que é que quando eu era criança, eu juntava, assim, meses e meses pra comprar as cartinhas de Magic, sem saber jogar, só porque eu gostava muito das ilustrações e dos textinhos de história que tinham nas cartas. Então eu não sabia jogar, eu só colecionava um monte de cartas aleatórias. Aí esses dias eu tava num rolê e foram me ensinar a jogar e eu joguei minha primeira partida. Então tô muito animada pra jogar mais partidas e finalmente aprender pra valer. Quanto à cor de deck eu ainda não sei, eu acho que eu vou definir mais pra frente quando eu ganhar mais experiência, né? A Olivia Beatriz perguntou: quais seus hobbies e manias que ninguém que te acompanha só pela internet sabe? Olha só, ninguém vai saber. Não, eu acho legal falar sobre isso porque tem uma tendência da gente que trabalha com internet de tornar cada aspecto da nossa vida algo que se transforma em conteúdo. E eu acho que isso a longo prazo não é muito saudável. Eu senti que eu tava um pouco assim, que tudo que eu jogava, tudo que eu assistia, tudo que eu lia tinha que virar conteúdo. E assim, nos stories eu até acabo mostrando uma coisinha ou outra do meu dia a dia e tal, mas ainda tem coisas que eu não mostro com tanta intensidade porque eu acho que são mais minhas, eu quis manter pra mim. Por exemplo, eu comprei um teclado um tempo atrás e eu pratico sozinha em casa. E eu postei acho que uma vez nos stories e as pessoas já começaram a pedir pra eu tirar determinada música, mostrar tal coisa, abrir um canal falando sobre minha jornada aprendendo. E assim, gente, eu só queria ficar de boa, aprender a ler partitura. Eu sou muito ruim, sabe? Eu só tô me divertindo. Então esse tipo de coisa eu mantive só pra mim. Assim como várias coisas da minha vida pessoal, porque eu acho que é importante ter essa distância um pouco. É lógico que é legal contar da minha vida pra vocês, mas algumas coisas eu vou manter só pra mim e eu acho que isso é mais saudável. Mari perguntou: rola um dia vídeo de Hamilton? Sim, eu quero muito fazer. Pra quem não sabe, Hamilton é um musical e eu não sou a maior fã de musicais que existe na face da Terra, mas Hamilton me fisgou de um jeito que eu sou muito louca pelas músicas, pela história. Um dia eu gostaria muito de ver ao vivo e sim, pode ser que role um vídeo, até porque vai rolar um lançamento nos cinemas, né? Então, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Pablo Soares perguntou: no começo do canal, quais foram as suas principais dificuldades? Olha, eu acho que no começo, minhas maiores dificuldades foram que eu não tinha muita familiaridade com a câmera, então eu ficava acanhada quando eu ia gravar os vídeos. Se você for comparar um vídeo meu antigamente e um agora, a maneira de falar, a postura, tudo é diferente, porque eu fui criando o hábito, né, de gravar e tal, mas antes eu ficava muito assim, sabe? A outra é que eu editava meus próprios vídeos no começo, e eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, então eu tive que procurar no Google cada passo da edição de vídeo, tipo, como cortar o vídeo, como colocar um texto no vídeo, como colocar uma imagem, como colocar uma musiquinha. Tudo isso eu tinha que pesquisar no Google, então eu demorava, sei lá, 24 horas pra editar um vídeo tosquíssimo, assim. E era isso, era o começo do canal e eu queria falar as coisas que eu queria falar e eu precisava de meios pra fazer isso, então foi do jeito que deu. Mas realmente dava bastante trabalho esse começo. A Erika Tsuji falou: fui influenciada a jogar Hollow Knight e estou amando, gostaria de mais dicas de jogos. Hollow Knight, pra quem não sabe, é o jogo que eu tô postando nos meus stories toda hora,
porque faz bastante tempo jogando ele e eu tô amando cada segundo. É um jogo que é difícil, mas é bastante recompensador. A exploração é muito legal. E, inclusive, se vocês quiserem que eu faça vídeo, é só comentar aqui embaixo, porque eu tô muito apaixonada por ele, de verdade. Mas ela pediu uma dica de jogo. Se você gostou de Hollow Knight, eu acho que você provavelmente vai gostar de Ori and the Blind Forest, que é um dos meus jogos preferidos dos últimos anos. Ele também é nesse estilo Metroidvania do Hollow Knight. Inclusive, Metroidvania acho que era um termo bom pro ficcionário. Mas é basicamente um jogo que você consegue liberar mais áreas pra explorar de acordo com as habilidades que você consegue. Então, por exemplo, você começa o jogo com um pulo normal e mais pra frente você consegue pegar o pulo duplo e isso te permite acessar novas áreas. Então você revisita muito os mapas e acaba descobrindo coisas novas e tal. Mas enfim, Ori é um jogo lindo. Não só a jogabilidade, mas também o visual dele, a trilha sonora. É um jogo realmente apaixonante e recomendo muito pra quem curtiu Hollow Knight, porque a vibe é bem parecida dos dois. Panda me perguntou: Mikan, por que você acabou com o clube de leitura? Eu gostava tanto, te amo muito. Obrigada, Panda. E então, o clube de leitura eu não acabei com ele propriamente dito. É que eu simplesmente estava muito corrida e o clube de leitura pressupunha que tinha algum convidado junto. Então acabou que eu não estava conseguindo encontrar convidados que pudessem vir na hora que dava pra gravar. Era a época que eu ainda morava na casa da minha família, então já dificultava um pouquinho mais os horários. E também o legal era que o convidado tivesse tempo pra ler o livro ou já tivesse lido antes. Então o planejamento necessário para o clube de leitura era bem grande também. Mas eu pretendo voltar um dia. Não deve ser tão logo, mas eu tenho muita saudade de fazer e eu sei que muita gente curtia, então calma que um dia ele volta. As coisas estão voltando, né? Estúdio Ghibli já prometi, aí o clube de leitura vem um pouco depois, espero. André Viana perguntou: Miriam, você já morou em Belém? Não, nunca morei em Belém, mas já visitei uma vez pro carnaval. Lord Peterson perguntou: não sei se essa é uma pergunta pra ser respondida no vídeo, mas vai ter live de Westworld? Será? Será? Mistérios. Eu vi que tem mais perguntas de Westworld por aqui, mas eu só posso adiantar que eu e a Carol e o Michel já estamos conversando a respeito disso. Não sei se vão ser lives, se vão ser vídeos gravados, se vão ser ambos, mas fiquem de olho porque vai ter conteúdo de Mimi e Carol durante a temporada de Westworld, tá? Maximiano perguntou: hoje em dia dá pra começar independente na área de jornalismo de entretenimento? Por exemplo, criar um feed ou site pra falar de cultura pop? Cara, com certeza dá. O problema é que tem muita gente que já faz isso, então acho que é legal você pensar o que você vai trazer de diferente. Você vai ser o mais rápido, você vai ser o mais aprofundado, você vai ser com mais qualidade, suas fotos no feed vão ser mais bonitas. É importante você pensar em quais as suas vantagens para atrair o público, já que já tem gente fazendo muito conteúdo nessa área. E isso não é para desencorajar de maneira nenhuma. Eu acho que tem demanda cada vez mais por conteúdo aprofundado, por exemplo. Então, às vezes, você pode focar nisso. Vale a pena tentar, dar uma pesquisada e tudo, mas não é impossível, não. Sussu de Fátima perguntou: qual é o seu lugar preferido de São Paulo? Acho que é meio fácil responder essa pergunta. Eu gosto muito do bairro da Liberdade. Lá tem alguns dos meus restaurantes preferidos da cidade, mas ele é um bairro inteiro, né? Então acho que é um pouco de trapaça. Se fosse pra escolher um único endereço, eu acho que eu diria o Centro Cultural São Paulo, que é inclusive bem pertinho da Liberdade, e lá é um espaço que eu acho muito gostoso. Tem a biblioteca, tem lugar pra você só passar um tempo, observar as pessoas. Tem também a galera do K-pop que vai lá sempre. Eu gosto muito de ver a galera dançando lá. Mas o que eu acho mais legal do CCSP é isso, que é um lugar pra reunir a comunidade, sabe? É um lugar que tem muitos eventos, tem exibição de cinema, tem a galera do K-pop e tem muitas outras coisas rolando, então acho que seria lá. Mas eu gosto muito de São Paulo, tem muitos lugares que eu poderia destacar aqui. A Mabili Mello perguntou: seu plano de replantar a Amazônia dentro da sua casa tá dando certo? Qual plantinha você gosta mais? Se vocês não me acompanham no Instagram, assim, minha casa é meio cheia de plantas demais, assim. Nenhum arrependimento, entendeu? Porque eu percebi quando eu comecei a morar sozinha que eu gosto muito de ter plantas em casa. Mas não tô replantando a Amazônia, tá? Apesar de gostar da ideia de um dia fazer isso. Das plantas que eu gosto mais, que eu tenho aqui em casa, eu acho que eu gosto muito do pacová, que é uma planta muito da hora. A folha dela é meio borrachuda, e tem aquele reservatório de água também, que é super fofo. Mas eu também sou muito fã da costela de Adão, que ela cresce muito bem, assim, e ela fica toda bonita. Eu não sei explicar, tipo, ela é a minha maior planta atualmente, assim. E eu gosto também dos meus bonsais, que são mini árvores, né? E esses são mini árvores frutíferas. Então tem um que é uma amoreira e outro que é uma jabuticabeira. A jabuticabeira ainda não deu jabuticaba, mas a amoreira, quando veio aqui em casa, já tava com umas amorinhas pequenininhas, assim. No meu Twitter, o Hideki of Green Gables perguntou qual é o produto de entretenimento que eu tô com mais hype pra 2020. Olha, bastante difícil responder, porque tem muita coisa esse ano. Inclusive, tem o meu vídeo com o cronograma de 2020, que eu coloquei algumas das principais estreias e lançamentos e tal. Mas eu acho que meu coração nostálgico quer muito o
lançamento do Final Fantasy VII Remake, que quando anunciaram eu fiquei louca no hype, e realmente parece que tá muito legal. Eu não consegui jogar a demo dele, nem na BGS, nem na Tokyo Game Show, mas eu fiquei atrás de alguém jogando na Tokyo Game Show e parecia muito legal. Fiquei com inveja da pessoa? Sim, com certeza. E agora eu tô louca pro lançamento. Ele foi adiado, agora vai ser em abril, se eu não me engano, mas de qualquer maneira continuo com o hype lá em cima. Espero que ele corresponda a esse hype. Gohan perguntou: o que você acha de Demon Slayer ter ganhado o Anime Awards? E o que você acha do anime? Olha só, um dos vídeos mais recentes no canal fala exatamente sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu curti Demon Slayer, né, Kimetsu no Yaiba. Eu achei um shonen super divertido. E assim, eu acho que deveria ter levado o anime do ano mesmo. Foi um dos mais comentados de 2019. Então acho que o prêmio foi super justo. João Martins perguntou: Mikan, o que explica o fracasso de bilheteria de Aves de Rapina? O machismo pode ser uma das causas, já que muita gente acusa o filme de ser militante e feminista. Cara, sobre Aves de Rapina, eu acho que primeiro é legal eu mandar o vídeo que eu falo sobre o filme, porque eu gostei dele, apontei um defeito ou outro e tal, mas em geral eu saí surpresa do cinema positivamente. E eu acho que sim, o machismo pode ser um dos problemas, eu já vou falar sobre isso, mas também tem algumas outras questões. A primeira de todas é, já dava pra definir que era um fracasso ou não no primeiro final de semana, como eu vi as pessoas fazendo? Talvez não, mas talvez sim também. Eu não tô com os números aqui pra olhar tudo certinho e tudo mais, mas assim, parece que o filme conseguiu bancar o seu orçamento, só que tem também orçamento de marketing, orçamento de mil coisas. Então, pelo que as pessoas estavam conversando, podia ser que a Warner tivesse saído no prejuízo. Eu não sei até que ponto é um prejuízo de verdade, mas a gente tem que levar em conta várias coisas. Primeiro, que Aves de Rapina é a continuação, apesar de não ser uma continuação direta, ele se passa depois e na mesma continuidade que o Esquadrão Suicida, que foi um filme que não agradou a maioria das pessoas, inclusive a mim. Ele não é um filme bom, teve gente que curtiu, mas assim, em geral, todo mundo falou mal do Esquadrão Suicida. Então, se você for chegar pra alguém que odiou o Esquadrão Suicida e falar, olha só, tem essa personagem que é do Esquadrão Suicida e aí tá protagonizando esse outro filme com outros personagens que você não conhece, a pessoa vai falar, pô, a única que eu conheço é de um filme que eu odeio, então eu não vou assistir. Falando em personagens que a pessoa não conhece e tudo mais, eu acho que uma coisa que dificulta muito no universo da DC é que às vezes os filmes não se conectam muito. Eles não conseguiram fazer o que a Marvel fez, de fazer esse grande universo compartilhado, que você tem que assistir a todos os filmes pra entender o quadro completo. Então, por exemplo, pra você entender mesmo o universo cinematográfico da Marvel, você precisa ver Guardiões da Galáxia, mesmo antes de você saber quem diabos eram os Guardiões da Galáxia. E o filme funcionou, é lógico, porque ele é muito legal e eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Se vocês que me assistem sabem que os filmes deles costumam ser os meus preferidos do universo da Marvel, mas muita gente foi ver não só porque o filme era legal, e sim porque meio que precisava, e aí acabou gostando. No caso de Aves de Rapina, a gente também tá falando de uma equipe que não necessariamente todo mundo que vai ao cinema vai saber quem é cada personagem, mas que as pessoas não têm nenhuma obrigação de assistir pra entender nenhum outro filme. E a gente não tá falando, obviamente, de um personagem ultra conhecido, como a Mulher Maravilha, o Coringa, o Batman. Por que dá pra fazer 1000 filmes diferentes do Batman, 1000 encarnações diferentes dele? Porque o grande público sabe quem é o Batman. Então vai ver lá em cartaz e, tem um filme do Batman passando? Beleza, vou ver. Já Aves de Rapina nem tanto. Eu sei que essa minha lógica pode não se aplicar a todos os casos. Por exemplo, Esquadrão Suicida foi bem de bilheteria pelo que eu me lembre, mas acho que entram vários fatores também. Talvez o elenco do Esquadrão Suicida tenha chamado mais atenção. Talvez tenha a questão do Esquadrão Suicida ter manchado a imagem do Aves de Rapina que foi lançado depois. Talvez o título do Aves de Rapina não tenha sido o melhor título, que eu até elogiei no meu vídeo por ser um título diferente, mas realmente não é o título mais marketável, né? Ele é muito longo, não tem o nome da Arlequina, que seria o mais reconhecível logo de cara. E aí chegamos na questão, será que foi machismo e tudo mais? Cara, eu acho que, em geral, não muito, porque tem todos esses motivos que podem ter levado a bilheteria não ser tão boa assim, mas não dá pra negar que existiu, sim, uma torcida imensa contra esse filme. É só você ver a quantidade de gente que já tava falando que o filme era horrível antes mesmo dele ser lançado. E quando ele saiu e começaram a sair críticas positivas dele, mesmo assim ainda tinha uma galera que ia comentar só pra falar mal e torcer pra ir mal. É só você ver os comentários no meu vídeo de Aves de Rapina. Eu falei bem do filme, não falei que ele era perfeito e tudo mais, mas se você for lá e ordenar por comentários mais recentes, tem muita gente que foi comentar só pra tipo, nossa, olha o flop, kkk, Aves de Flopina, olha aí, quem lacra não lucra, não sei o que, não sei o que lá. Um monte de gente que meio que só foi contar vantagem porque o filme estava indo mal, só foi dar risada que o filme estava indo mal. E eu sinceramente não vi esse tipo de comportamento em nenhum outro vídeo que eu fiz aqui no canal. No da Capitã Marvel, que talvez fosse um equivalente que poderia acontecer, não aconteceu porque o filme foi muito bem de bilheteria. Mas no caso de Aves de Rapina era realmente uma galera comemorando o suposto fracasso de bilheteria
bilheteria do filme. Então eu tenho a impressão de que muitas coisas que levaram a esses números de bilheteria não envolvem essa questão. Eu acho que realmente teve um problema de marketing, teve um problema do universo de cinematográfico da DC, mas também uma parte do público que é muito desse nicho de super-heróis, um público que conhece as personagens, um público que poderia ser essa fanbase bem fiel que vai ao cinema, algumas dessas pessoas provavelmente não foram só de birra, sabe? Isso é bem complicado, mas de novo, eu tô me baseando nos comentários que vieram no meu vídeo no YouTube e o que eu vi sendo comentado nas redes sociais. Então não dá pra eu cravar que é isso, sabe? E seria muito irresponsável da minha parte fazer isso. Se você tem alguma opinião sobre essa questão do Aves de Rapina, deixa aqui nos comentários e também deixa sugestões de temas pros próximos Responde Mikan. Eu tô pensando em talvez alternar um temático em um geral, aí vocês me dizem o que vocês preferem. Não se esqueça de ficar de olho nas minhas redes sociais, porque sempre que eu vou pegar perguntas pro Responde Mikan, eu posto lá, então fiquem de olho. Tá tudo aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!